Olá, alunos! Na aula de hoje, vamos falar sobre o gênero textual reportagem. A reportagem é um gênero jornalístico, tá? Então, está associado à área do jornalismo. E qual seria o objetivo desse gênero? É abordar um fato de forma ampla e aprofundada. Claro, dessa forma, esse tipo de gênero tem o intuito de informar ao mesmo tempo que ele prevê criar uma opinião nos leitores. Portanto, ele possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Outra coisa interessante em relação a esse gênero é em quais tipos de mídia esse texto circula. Claro, ele vai circular em jornal, revista, internet, rádio, dentre outros tipos de mídia. E o repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem. E essa reportagem, ela vai abordar temas ligados à sociedade em geral. Então, é o repórter que assina a reportagem. Como é a sua estrutura? Como esse texto ele se estrutura? Ele é um texto, ele pode ser um texto expositivo, informativo, descritivo, narrativo e opinativo. Ele vai ser expositivo e informativo porque ele vai expor, ele vai falar sobre um determinado assunto com o intuito principal de informar o leitor. E ele vai ser descritivo e narrativo, uma vez que ele vai descrever ações que vai incluir tempo, espaço, personagem. E por fim, ele vai ser um texto opinativo, quando o repórter ele apresentar juízo de valor sobre o que está sendo discorrido. É por isso que a reportagem ela pode ser tanto subjetiva quanto objetiva. E ela também pode ser escrita em primeira ou terceira pessoa. Seu foco narrativo pode ser em primeira ou terceira pessoa, devido ao repórter apresentar juízo de valor sobre o que está sendo discorrido. E lembrando que a reportagem ele é um texto mais longo, tá? Ele apresenta, geralmente são textos mais longos em relação, por exemplo, à notícia, que é um texto mais curto. Vamos acompanhar a estrutura de uma reportagem, como ela realmente é formada, tá? Então, a reportagem, ela tem um título principal e um secundário. Esse título principal, ele é chamado de manchete, ou seja, é um título mais abrangente. Já o secundário, ele é chamado de subtítulo e ele é mais específico, porém, ele é baseado no título principal. Em seguida ao título, nós temos a laide, tá? Que também é conhecida como introdução. São os primeiros parágrafos do texto jornalístico. Os quais esses parágrafos, eles devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, a laide ela deve ser considerada uma espécie de resumo, né? Ela vai resumir o tema, a ideia principal da reportagem. Ela vai falar a respeito de as palavras-chave, elas vão estar dentro da laide. Outra parte do texto da reportagem é o corpo, que também é conhecido como desenvolvimento, tá certo? É nessa parte que o repórter ele vai reunir todas as informações e vai apresentar num único texto coeso e coerente, tá ok? Vamos observar agora um exemplo de uma reportagem, da estrutura de uma reportagem. Então, nós temos lá a manchete, que seria o título principal. Educação financeira é algo que se aprende na escola. Nós temos o subtítulo, que seria tema, já faz parte da base curricular e pode permear várias disciplinas. Em seguida, nós vamos ter a laide e o corpo, tá certo?
Então, os primeiros parágrafos seria a slide e os parágrafos restantes vão fazer parte do desenvolvimento, ou seja, do corpo, tá ok? E como é que se caracteriza a linguagem nesse tipo de gênero? Então, a linguagem, ela é formal, simples, clara, dinâmica, objetiva e subjetiva. Isso vai depender muito do tipo, né? De que tipo ela vai ser escrita. Se ela vai ser descritiva, expositiva, então a linguagem ela vai depender e também, né? Depende muito também do repórter, né? Da pessoa que vai escrevê-la. Qual é o tema desse tipo de gênero? Esse gênero, ele geralmente vai abordar tema social, político e econômico, ou seja, temas que é de interesse social, né? Que é de interesse da sociedade. Bom, a gente precisa falar, como eu já falei para vocês, que a reportagem ela é um tipo de texto jornalístico. Então, existem diferentes tipos de reportagem. E dentre esses diferentes tipos de reportagem, nós temos a fotoreportagem, tá? A fotoreportagem, ela é essencialmente baseada em fotografias, acompanhadas de pequenas legendas, como nós podemos observar aí do lado uma fotoreportagem, né? E embaixo uma legenda, tá? A fotoreportagem, como eu falei para vocês, ela faz parte do jornalismo. Então, a fotografia ela pode exibir toda a sua capacidade de transmitir informação. Então, é através das fotos que o fotógrafo ali, que está inserido dentro do fotojornalismo, ele vai transmitir as informações. Essas informações elas são transmitidas através do enquadramento, da distância focal, da composição escolhido pelo repórter fotográfico diante dos fatos. Então, a gente pode observar aí um fotógrafo, né? E ele está tentando fazer esse enquadramento, né? Para constituir aí uma fotoreportagem. Bom, nós temos alguns outros... Dentro da fotoreportagem, nós temos alguns outros tipos que estão associados à fotoreportagem, como, por exemplo, o fotodocumentário, né? Assim como a reportagem, ele exige a sensibilidade de autorreflexão do autor. Ao contrário desse outro gênero, o fotojornalismo ele pode realizar um trabalho mais aprofundado a partir de um ponto de vista ou de uma opinião própria. Então, relacionado ao fotojornalismo, nós temos o fotodocumentário, que nós podemos observar aí, tá certo? Que ele geralmente, o fotodocumentário, ele está associado com os problemas sociais, né? A questão de uso de droga, o trabalho infantil, a violência. Então, ele está sempre associado a isso. Em seguida, também relacionado à fotoreportagem, nós temos a fotossequência, que vocês podem estar observando aí, que é formada por diversos cliques em uma sequência lógica. E também ela vai se assemelhar, como eu já falei, à fotoreportagem. Porém, ela não precisa de texto para explicar, para introduzir, né? Ela não precisa de legenda para explicar os acontecimentos do fato. Então, isso aí é uma fotossequência. E para finalizar, também dentro dessa área, nós temos as ilustrações fotográficas, tá? Que são aquelas imagens retiradas para serem utilizadas como ilustração de matéria. Elas podem ser tanto fotografias únicas, quanto imagem editadas como montagem. Como a gente pode observar aí, a bandeira do Brasil, ela tá... foi feita uma montagem nela, ela tá tipo uma pintura meio surrealista aí, né? E a gente tem o Hulk também aí, né? Pega Hulk. Então, a gente tem aí essa imagem. Para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre o jornalismo em quadrinho, tá? Que também tá surgindo agora, porém é importante, tá certo? O jornalismo em quadrinho, ele vai retratar... você utiliza, né, a reportagem, mas
em forma de quadrinho, em forma de historinha, tá? E ele vai retratar, geralmente, esse tipo de história, né, de reportagem, ele vai retratar conflitos, né, principalmente nas várias partes do mundo em que acontece. Então, ele tende a retratar de forma bem simples a questão dos conflitos. E um grande representante aí da reportagem em quadrinho seria o Joe Sacco, tá ok? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre reportagem. A gente se vê, se fala numa próxima aula. Então, até mais breve e muito obrigada.